Tem realmente palavras no Evangelho que os discípulos não podiam entender. Ainda um pouco tempo, não me vereis, mais um pouco de tempo e me vereis de novo. Essas palavras são pronunciadas na noite da Quinta-feira Santa, poucas horas antes da prisão de Jesus. Mas o que podem compreender? Os discípulos não podem. Eles não deixaram ser iluminados pela palavra de Jesus. Faz tempo, nos diz o Evangelho, que eles se fecharam àquelas palavras que anunciavam a paixão. E eles nem escutavam que ele anunciava tão bem a ressurreição. Então eles são como a inteligência humana deixada às suas próprias forças diante de alguns anúncios que são divinos. Parece que estou surdo. Se tu falas chinês a um africano, ele não fica como que surdo? Se alguém te fala russo, tu não ficas também como que surdo? A linguagem de Deus, o sentido do que ele nos transmite, quando ele nos fala de si, ou quando ele fala do nosso destino, pois nosso destino é divino, é chinês ou russo, para a inteligência humana que não se abre para a boa notícia. Meu irmão, se tu não aceitares o Espírito Santo na tua vida, tu vais viver como um surdo. Tu nem serás capaz de responder. Como um mudo. Tu não saberás expressar a Deus os teus sentimentos, o teu desejo de estar com Ele. Pois é o Espírito Santo que vem a nós, e a dizer gota a gota. Às vezes é muito mais do que gota a gota. Às vezes é uma efusão do Espírito Santo. Mas sem isso, gota a gota ou efusão, a tua inteligência é como de um burro diante de um cartaz escrito numa língua humana. Precisamos entender que sem o Espírito Santo não somos cristãos. Somos que nem um quadro de cristãos, um retrato de cristãos, mas não tem vida. Não tem vida porque não tem adesão da nossa inteligência ao que Cristo nos anunciou. Não tem desejo do que Ele nos promete, porque não compreendemos o que Ele nos promete. Então somos um retrato de cristãos, um cadáver de cristãos. Mas pelo contrário, se o Espírito Santo é acolhido por nós, se ele se junta à nossa inteligência, ao nosso coração, então compreendemos coisas que nunca teríamos compreendido. Eu falo da Eucaristia, mas eu falo da Virgem Maria, falo da Palavra de Deus, falo da Igreja, falo da vida cristã, falo de... Tudo o que nos é dado é de Deus em nós, é divino. E ninguém compreende o Espírito, as coisas divinas sem o Espírito divino. Os mártires que celebramos hoje. Eu falo, por exemplo, dos cristeiros mexicanos, aquela revolta popular que começou já quando em 1913 tantas leis de um governo brabo quis ordenar o fechamento das igrejas, a prisão dos padres. Era proibido dizer adeus. Era proibido dizer se Deus quiser. Era proibido tocar os sinos. Era proibido ensinar as crianças a rezar. Era obrigatório destruir as igrejas. 20.000 igrejas foram destruídas. As congregações religiosas, todas expulsas, para fora. Mas teve uma revolta popular. Ela foi popular mesmo. Nem foi a igreja que no início a levantou. Foram as famílias privadas da Eucaristia, privadas dos seus padres, dos seus sacramentos, privadas de confissão, privadas de tudo. E os camponeses começando a deixar o seu sítio para entrar numa revolta armada. Até crianças, teve um jovem coroinha famoso, teve um filme maravilhoso feito sobre ele, o filme se chama Os Cristeiros.
e que foi santo porque aceitou todas as torturas, até do prefeito que era seu padrinho de batismo. E venceu todas as torturas. E quando lhe pediam, tu vais renegar a tua fé agora, viva Cristo Rei! Morreu. E foi canonizado. Hoje são 22 padres mexicanos que são celebrados como santos mártires e 2 jovens também. Coisa impressionante, como o ser humano, quando ele é habitado pelo Espírito Santo, ele compreende que prefiro morrer com Cristo do que viver sem Ele. Eu falei do segundo grupo que foi canonizado faz poucos anos, 1996. Não, martirizados em 96. Beatificados, acho que foi no fim do ano passado ou no início deste ano. Monges, o prior superior era ainda bastante jovem. Lhe acontecia a coisa seguinte: era um filho do general do exército. Aos 20 anos ele teve que fazer o serviço militar, 1958, e coitado, foi enviado pelo serviço militar para fazer a guerra na Argélia, que estava em luta contra a ocupação francesa. E lá, ele estava com outros soldados da Argélia, alguns cristãos, outros muçulmanos. E numa armadilha, cristiano, porque é o nome dele, ele ia morrer. E o seu soldado muçulmano praticante se colocou como um escudo e morreu no lugar dele. Cristiano não era cristão praticante, mas quando ele viu que aquele jovem muçulmano praticante morreu para defender a vida de Cristiano, foi a conversão de Cristiano. Ele se converteu de verdade, descobriu sua vocação a ser monge, e quando foi monge, pediu para ser enviado para a Argélia, para oferecer a sua vida pela Argélia. E lá, ele passou todos os anos, de 60 mais ou menos, até 96. Bem rápido ele foi prior de sua comunidade de 7, 8 monges, não me lembro direto. Eles viviam muito bem com o povo, amigos do povo. Se diz que a cada entardecer, a torre dos muçulmanos tocavam o sino, na realidade não são sinos, são trombas, alto-falantes, e no mesmo horário os sinos do mosteiro tocavam. E isso manifestava a amizade entre os cristãos e os muçulmanos naquele povoado. Só que aos poucos os fundamentalistas muçulmanos começaram a detestar aqueles monges. Tentaram levantar o povo contra os monges, não teve jeito. Então em 96, perto do Natal, eles invadiram de noite o mosteiro. E 2 monges escaparam porque se esconderam debaixo das camas. Os outros foram levados. O calvário deles durou com certeza muito tempo. Foi algumas semanas depois que a gente encontrou só as cabeças dos 8. Os corpos nunca foram encontrados. Quero ler apenas para você entender o que é o Espírito Santo. Escuta o testamento do padre Cristiano, o superior da comunidade. Ele faz o seu testamento dizendo: isso será para abrir depois da minha morte. Uma carta à sua família dizendo:
se me acontecer um dia, e pode ser hoje, ser vítima do terrorismo, que parece abolir agora todos os estrangeiros vivos na Argélia, eu gostaria que a minha comunidade, congregação religiosa, a minha igreja católica, a minha família se lembrem que a minha vida era dada a Deus e a este país. Que todos aceitem que o Senhor, único Senhor de toda a vida humana, não é estranho a esta saída brutal. Que rezem por mim. Como poderia eu ser encontrado digno de tal final, de tal oferta? Que ele saiba me associar esta morte a tantas outras mortes violentas como a minha, mas deixadas no anonimato. A minha vida não tem mais valor do que qualquer outra, não tem também menos valor. Mas a minha vida não tem a inocência da infância, então que Deus me perdoe. Está vendo o Espírito Santo? Uma pessoa que enxerga o seu destino. Ele aceitou ficar na Argélia quando com sua comunidade, quando todos os estrangeiros foram botados para fora. Ele ofereceu sua vida. Deus aceitou a oferta e ele está hoje celebrado pela Igreja Universal inteira. Os santos mártires cistercenses de Tiberina. Talvez alguns de nós assistiram o filme, que é um esplendor, que conta a história da comunidade no meio do terrorismo, escolhendo permanecer, porque Deus é fiel. Que Deus nos dê esta graça, com o Espírito Santo, para olhar a nossa vida com o valor que ela tem. Amém.